Olá, viva, boa noite. Arrancou hoje o debate na especialidade do Orçamento do Estado. Manhã tensa no Parlamento, entre atrasos na entrega de propostas e trocas de acusações, houve de tudo um pouco. O tom do debate aqueceu depois desta afirmação. Estes artigos que aqui estão trazem uma novidade relativamente ao orçamento do ano anterior. E essa novidade é a reposição de um subsídio. Quando é que o Sr. Secretário de Estado está a devolver o subsídio de Natal? O Governo tira imediatamente por via dos impostos, é essa a arma do crime para roubar o subsídio de Natal dos trabalhadores. Se houve aqui um roubo, que denuncie. Se há crime, denuncie. Se a Sra. Presidente não tomar uma atitude, torna esta, que é a Casa da Democracia, numa casa de arronceiros. E no que toca à diluição de um subsídio para o privado, fica a garantia. Quando se propõe à concertação social encontrar uma solução no âmbito do orçamento de 2013, é porque a solução é para o orçamento de 2013. Depois foi José Lelo a repreender o secretário de Estado sobre a forma como se dirigiu aos deputados. Tem que se dirigir como senhora deputada, e quem se deveria queixar primeiro era a senhora Presidente, que tem que preservar o bom comportamento. Absolutamente, mas não é o senhor deputado que me vai dizer o modo como faço, se não se importa. Ai, sou. Um debate que não se endireitou porque já nasceu torto. Queria que contribuíssem menos um bocadinho para o meu próprio stress. O stress de Assunção Esteves começou logo no arranque do debate, quando o PSD fez este anúncio. Acabam de dar entrada na mesa de 4 propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Suponho que são 4 propostas que o PSD quer meter à socapa, por indicação deste Governo. Estamos a chegar ao limite dos limites. Sr. Presidente, são 4 propostas de alteração, são 5 propostas de alteração. Ai, agora já são 5, a meio do plenário. Esta maioria está profundamente arrogante. O prazo para a entrega de propostas terminou na sexta-feira. Entre elas, a maioria quer que o Governo avalie a extinção de observatórios, tal como fez com as fundações. Estamos em pleno debate na especialidade do Orçamento de Estado. A votação é na terça-feira que vem, como se viu, debate animado. Comigo as deputadas Sónia Fortuzinhos, do Partido Socialista, e Francisca Almeida, do PSD. Muito boa noite a ambas. Um debate animado, mas sem grandes cedências por parte da maioria, Sra. Deputada. Boa noite. Boa noite, Paulo Magalhães, boa noite, Sónia Fortuzinhos. Bom, eu julgo que a maioria contribuiu, de resto, para fazer alterações à proposta de lei que veio do Governo, contrariamente àquilo que fala. Agora, se são cedências, eu o que creio é que são melhorias, se quiser, e contributos muito positivos. Desde logo, por exemplo, foi a maioria PST, CDS, PP que propôs o pagamento do IMI em 3 prestações, que conseguiu uma redução da sobretaxa, que conseguiu um escalão adicional para rendimentos acima dos 250 mil euros. Portanto, conseguiu-se, apesar de tudo, fazer um conjunto de propostas que se devem aos deputados do PSD e do CDS, que, de alguma forma, eu creio que tornaram melhor este orçamento. Agora, é preciso não perder de vista que é um orçamento muito duro, que é um orçamento muito difícil e que é um orçamento que este Governo não escolheu, que foi gizado numa conjuntura muito difícil e numa conjuntura para que contribuiu largamente a última governação. Eu acho que é importante não perder isto de vista. Agora, independentemente de se tratar de um orçamento muito duro e, como disse, muito difícil, é verdade, e não vale a pena escamoteá-lo, nós temos sentido, da parte do Partido Socialista, uma oposição muito veemente a este orçamento, mas sem nenhuma alternativa. E dou-lhe um exemplo muito concreto. O Partido Socialista contesta, se quiser, a austeridade, mas não propõe efetivamente uma alternativa. Propõe um conjunto de medidas avulsas, mas que não são uma alternativa, no fundo, àquilo que temos. Propõe, por exemplo, e este exemplo creio que é muito paradigmático da forma como estão neste debate, um imposto sobre as parcerias público-privadas. Ora, isto é aquilo que nós, de facto, não podemos fazer, porque é o espelho da governação socialista. Se nós, neste momento, taxássemos o mesmo Partido Socialista que propõe taxar as parcerias público-privadas, foi o mesmo Partido Socialista que inseriu nesses contratos de PPPs uma cláusula de salvaguarda que, no fundo, vem dizer que se tem que reequilibrar financeiramente o contrato cada vez que houver um aumento da carga fiscal. Ou seja, se neste momento fôssemos aumentar a carga fiscal sobre as PPP, na verdade era o Estado que acabaria por pagar esse aumento de carga fiscal. Pegando nos exemplos que a Sra. Deputada deu, de facto a sobretaxa teve uma descida de 0,5%.
não a convence. Por exemplo, pegando neste exemplo... Isso... Eu julgo que essa questão tem duas dimensões. Por um lado, a dimensão da forma como todo este orçamento foi apresentado, foi discutido mesmo antes de estar apresentado e que, de facto, algumas das propostas... Deixe-me só interrompê-la, porque, se não estou a erro, estamos com um problema no seu microfone, que não está a correr, que não estávamos a conseguir ouvi-la como deve ser. Vai ser corrigido já esse problema, compensando depois o tempo de antena, se isso pode dizer. O que é certo é que temos... o PS contesta, por exemplo, taxas que este Governo vai aplicar aos subsídios de reforma, aos subsídios de desemprego, aos subsídios de doença. Havia necessidade de afetar... É verdade. Paulo Guimarães, aquilo que eu diria é que, de facto, o Partido Socialista... São os mais fracos, são os mais... Mas foi o Partido Socialista, por exemplo, que congelou as pensões mínimas na governação do engenheiro José Sócrates. E este Governo, quer o ano passado, quer este ano, aumentou essas pensões mínimas. Se me disser, de facto, o orçamento é muito duro, é verdade, mas tentou-se, apesar de tudo, almofadar algumas situações, aquelas que foi possível almofadar, salvaguardando, por exemplo, as pensões mínimas. Mas deixe-me dizer também, isto já Mas colocou... os desempregados... Sra. Deputada. Repare, apesar de tudo, conseguiu-se diminuir o prazo de garantia do subsídio de desemprego. Por exemplo, se me perguntar se está tudo bem, é evidente que não está. Como disse, o orçamento é de facto muito duro, mas ainda assim conseguiu-se, no fundo, almofadar dentro daquilo que foi possível as situações mais difíceis. A das pensões mínimas é um exemplo, a diminuição do prazo de garantia do subsídio de desemprego também, a majoração para casais desempregados, com filhos a cargo, os estágios remunerados para casais quando estão ambos desempregados, no fundo tentam-se acorrer àquelas que são as situações mais difíceis. Mas deixe-me dizer, e já que colocou a tónica também naquilo que o Partido Socialista contesta, o Partido Socialista contesta, na verdade, o próprio memorando de entendimento que assinou e que rasgou desde a primeira hora quando se quis demarcar, no fundo, daquela que foi a sua política. E dou-lhe estes 3 exemplos muito rápidos. Redução dos custos na área da educação e diminuição da contratação de recursos humanos. Está no memorando inicial, o Partido Socialista contesta. Redução do número de freguesias, está no memorando inicial, o Partido Socialista contesta. Revisão e aumento das taxas moderadoras, está no memorando inicial, o Partido Socialista contesta. Redução da compensação pela cessação de contrato de trabalho, está no memorando inicial e o Partido Socialista contesta. Sra. Deputada, creio que agora é em boas condições. Pois, por acaso nunca me tinha acontecido uma coisa destas. A mim também não, mas já foi uma primeira vez. Mas asseguro que não foi de propósito. Mas eu, voltando à questão, eu julgo que o PSD e a maioria têm feito um esforço enorme para se justificarem daquilo que apresentam no orçamento para 2013 com aquilo que consideram ser a herança do passado do PS. O problema é que o PSD e o CDS e a maioria não tem, o problema maior não é com a herança do PS. O problema maior é com a herança do passado, da própria maioria, relativamente àquilo que disse quando o PS estava no governo e quando já estávamos na crise internacional e quando já eram necessárias medidas de austeridade e o PSD e o CDS então na oposição diziam não, chega da austeridade. Isto agora vai só com o corte das gorduras. O Sr. Ministro da Economia até tem no seu blog, para quem quiser ir ver, um estudo sobre o despesismo socialista em que explica, ponto por ponto, como é que, em cortes com institutos, fundações, organismos do Estado, conseguia cortar mais de 4 mil milhões de euros. Se o estudo que fez fosse fácil de concretizar e aqueles números batessem certo, provavelmente não precisávamos estar a discutir os cortes de 4 mil milhões e a suposta refundação do Estado ou reforma do Estado, como quiserem. Mas a verdade, e eu julgo que as pessoas sabem lá em casa, quer dizer, não é uma questão de ser o Partido Socialista que está a dizer, ou de ser eu, por ser do PS, que está a dizer o que vou dizer a seguir. As pessoas sabem que, por exemplo, as pensões mínimas, Sra. Deputada Francisca Almeida, temos que ser sérios.
Para já, no memorando não estava o congelamento das pensões mínimas e passa a ler o que estava no memorando. Não, estava no memorando o congelamento das pensões mínimas. Suspensão em 2013, constava as regras do vosso PEC, de indexação das pensões. Onde é que vai o PEC 4? Chumbaram o PEC 4? Mas estava lá ou não estava lá? Chumbaram o PEC 4. Estava lá o congelamento das pensões mínimas ou não? Estava lá. O PEC 4 foi chumbado. Mas estava lá. Era o que os senhores pretendiam. O PEC 4 congelar as pensões mínimas. Era o que nós pretendíamos fazer num esforço de consolidação orçamental quando o PSD e o CDS diziam... Mas afetando os mais necessitados, os mais necessitados. Eu consigo explicar, mas se não me deixar falar ninguém nos entende e fazemos uma figura um bocadinho complicada. Mas a questão é que o que está no memorando é relativo às pensões mínimas, diz manter a suspensão em 2013, as regras de indexação das pensões, exceto no que se refere às pensões mais reduzidas. E sobre o aumento das pensões mínimas, nem o Governo nem a maioria podem dizer que aumentam as pensões mínimas no seu todo, porque não aumentam. Aumentam as pensões mínimas com descontos até 15 anos, carreira contributiva até 15 anos. Todas as outras não são aumentadas e, portanto, é importante que sejamos rigorosos naquilo que dizemos. Mas, para além da questão das pensões mínimas, o Governo e a maioria optam por uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é o corte no complemento solidário para idosos. Ora, o Paulo Magalhães estava a falar há pouco dos mais frágeis, falava dos desempregados e de quem está com doença e com subsídio de doença. O complemento solidário para idosos, que foi responsável pela maior redução na pobreza dos idosos verificada no nosso país, com imenso sucesso. Porquê? Porque é uma prestação que é completamente direcionada para a severidade da pobreza nos idosos, está sujeita à condição de recursos e, portanto, é mesmo só para aqueles que mais precisam. Este complemento solidário para idosos, que é cortado neste Orçamento de Estado, significa, em média, um aumento no rendimento mensal de cada idoso ou idosa que receba 90 a 100 euros. As pensões mínimas, este aumento que o Governo faz, significam um aumento de 7 euros mensal para cada idoso ou cada idosa. Nós não somos contra o aumento das pensões mínimas. Agora, se temos que definir prioridades, nesta altura, e o PS sempre disse que é preciso definir prioridades, não fazemos parte daqueles que acham que se pode sempre dar tudo a todos, é completamente errada esta opção do corte no complemento solidário para idosos. Porque não só vamos comprometer o que tínhamos conseguido no combate à pobreza mais severa nos idosos, que é um dos grupos mais problemáticos da pobreza no nosso país, como de facto vamos criar uma injustiça enorme porque vamos desapoiar mais aqueles que mais precisavam de ser apoiados. Mas deixe-me também dizer que é este Orçamento de Estado que opta por cortar, por exemplo, no complemento por dependência, que é de facto um complemento absolutamente necessário às pessoas idosas e com graves problemas de dependência e que, portanto, precisam de outros. Mas também falava a senhora deputada na majoração para casais desempregados. É verdade que fazem a majoração para casais desempregados, mas também é verdade que essa majoração está dependente de um requerimento. Quando há partida o IFP, porque as pessoas quando preenchem o formulário como desempregados, já têm um item em que dizem se são casais desempregados ou não, qual é a sua situação no conjunto do agregado familiar. Um requerimento claro que sim, claro que sim. Requerimento de decisão discricionária, uma decisão vinculada. Claro que sim, mas o que eu estou a dizer é que, de facto, e por exemplo, no rendimento social de inserção, já há um atraso enorme no deferimento da prestação e, portanto, estamos a atrasar a resposta às pessoas que mais precisam. E, neste caso, a majoração dos subsídios de emprego para casais desempregados também acontece isso. Mas o Paulo Magalhães estava a falar da questão do corte, quer dizer, da taxa. Sim, quando fomos interrompidos por questões técnicas, sim, dos 0,5%. E os subsídios de doença. E, de facto, isso também é absolutamente extraordinário. Porque o que estamos a fragilizar e a cortar é naquelas pessoas, ainda por cima numa altura em que o emprego, não há criação de emprego. Não há criação de emprego na nossa economia. E, portanto, essas pessoas estão a receber subsídios de emprego hoje, mesmo que procurem muito, uma boa parte delas terá sempre muita dificuldade em encontrar emprego porque a nossa economia não está a criar emprego. E só para terminar, para termos uma ideia daquela que é a opção da responsabilidade deste Governo e que não tem a ver com a governação PS anterior. O que estava previsto no memorando, Sra. Deputada Francisca Almeida, em cortes de apoios sociais, que é isto que estamos aqui a discutir,
para 2013 era de 350 milhões de euros. O que está neste Orçamento de Estado são 1.042 milhões de euros. 3 vezes Rapidamente, mais. Sr. Deputado, o Governo faz isso, do seu ponto de vista, por pura maldade? Não faz isto, sabe porquê? Porque a receita da sobre-austeridade para 2012, todos nos lembramos do Sr. Ministro das Finanças a dizer, por prudência, nós vamos mais longe do que aquilo que nos é exigido pela Troika, no memorando. Exatamente. Aliás, nós tínhamos no memorando para o aumento, para a diminuição de despesa, para falarmos da mesma coisa. A diminuição de despesa para 2012 prevista no memorando era de 4.506 milhões e o Governo tinha previsto e previu para 2012 um corte de 7.460 milhões de euros. E, portanto, é esta receita que falhou em 2012 que os portugueses vão pagar em mais sacrifícios para 2013 e que, ao que tudo indica, vai continuar a falhar. E esse é o desespero maior com que nós nos enfrentamos. É o desespero de uma receita que falhou, que está a custar tudo o que nós temos estado a discutir aqui aos portugueses e às portuguesas, desde logo àqueles mais vulneráveis, e que tudo indica que vai falhar, porque a verdade é que ninguém acredita que o orçamento para 2013 voltará a ser cumprido. Duas notas relativamente àquilo que dizia a deputada Sónia Fortezinhos. Falamos aqui, no fundo, das prestações sociais e das questões sociais, e a senhora deputada Sónia Fortezinhos esqueceu-se de referir que há um reforço muito significativo da dotação financeira do Programa de Emergência Social. Por um lado, e por outro lado, refere-se, e por outro lado, fala do... Enfim, quando temos recursos limitados, é preciso fazer escolhas, claro. De facto. E quando se referiu à diminuição do subsídio de desemprego, esqueceu-se de dizer que só optou por reduzir também o prazo de garantia. Isto é, para as pessoas poderem ter acesso ao subsídio de desemprego, não precisam de trabalhar neste momento tanto tempo quanto trabalhavam no passado. E isso é verdadeiramente importante, porque neste momento a maior parte das pessoas não consegue contratos de grande duração, infelizmente, e portanto procurou-se de alguma forma dar resposta a este problema. Deixe-me também dar uma nota, porque eu acho que é importante perceber-se de que contexto é que sai este orçamento e em que contexto é que este Governo encontrou o país para se perceber como é que chegamos aqui. É preciso ver que em 2010 66% para despesas primárias, ou seja, os impostos que os portugueses pagavam só chega para pagar 66% das nossas despesas primárias. Portanto, isto é extraordinariamente grave. E quando o Partido Socialista não quer participar, no fundo, na reforma do Estado, na reforma das funções do Estado, diz muito sobre o compromisso que o Partido Socialista quer ter quanto à gestão sobre aquilo que temos e a riqueza que temos e aquilo que somos capazes de gastar. Porque é muito bom dizer que queremos dar tudo a todos, é muito apelativo, é muito popular, mas é irrealista e, de facto, há uma preocupação muito grande deste Governo de mover-se num cenário mais realista possível. Senhora Deputada, temos um minuto. Temos um minuto. Pois, eu sobre isto gostava de dizer que o problema principal do Governo e da maioria é que não aceitaram desde o início algo que também gerou grande unanimidade na nossa sociedade e até, enfim, na alguma Europa, pelo menos, que é a austeridade sozinha não vai resolver nenhum problema. E que a austeridade tinha que ser equilibrada, sabendo nós que o caminho é estreito e que é difícil, com o crescimento económico e com uma resposta europeia diferente, que o Governo, de resto, sempre desvalorizou. Não é verdade, as dificuldades não é verdade. das pessoas. Sempre não é desvalorizou. Verdade. Aliás, a resposta europeia, basta ver a postura firme que o Governo está a ter no que diz respeito a este orçamento europeu. Sim, é pena não ter a mesma postura firme, se podemos considerá-la como a Troika. O que eu gostava de dizer é que o debate sobre o Estado não pode ser feito dizendo nós queremos debater o Estado, mas à partida vamos cortar logo 4 mil milhões que é para resolver o problema do desvio orçamental. Discutir o Estado e repensar o Estado tinha a ser com esta pergunta. Como é que nós vamos repensar o Estado para garantirmos os níveis de bem-estar do nosso Estado Social e que as pessoas, e os portugueses em particular, não querem nem podem deixar de ter? O debate vai continuar na Assembleia da República. Fica o compromisso de voltarmos aqui para analisar mais em profundidade o Orçamento de Estado. Senhoras deputadas, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa noite.